yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. Pai, eu quero te dar graças por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de termos a tua presença neste lugar. Senhor, nós chegamos aqui, a equipe de staff, na verdade a gente dorme pouco nesses dias, né, Pai, porque há sim uma tensão. Eu quero entregar meu coração nas tuas mãos agora e dizer que não seja mais o que eu penso, não seja mais o que eu acredito, mas seja o que o Senhor quer para essa manhã. Que se daqui, Pai, puderem surgir negócios, amém, Pai. Se daqui surgirem amizades, amém também, Senhor. E se a pessoa, de alguma maneira, veio uma vez e não volta mais, que ela seja edificada e que ela seja transformada por tudo aquilo que o Senhor vai falar neste lugar. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Se hoje você precisasse provar a sua excelência, se você precisasse mostrar o quão excelente você é no que você faz, quais seriam os seus indícios? Se alguém te perguntasse assim, eu quero entender onde é que está a tua excelência. Eu quero saber o que diferencia você de outras pessoas ou de outras empresas. Onde é que estaria a sua excelência? Em que nível ela estaria? Eu estou falando isso porque a gente às vezes esquece de alguns detalhes e que nos levam à excelência ao detalhe. Nós estávamos, há 2 semanas atrás, eu e minha esposa, em São Paulo, nós fomos num restaurante e eu sou metódico, para não dizer que eu sou só metódico, eu sou um pouco chato também. E eu não gosto de esperar. Mas aí meu filho falou, pai, o restaurante é bom, vale a pena, vamos esperar, acho que é legal, esperamos e tal, até porque estava visitando ele, a gente ia num musical à noite, da futura nora, e aí eu falei, bom, beleza. Nós subimos na segunda parte do restaurante e quando eu me sento, a mesa estava balançando. E a hora que eu coloquei a mão na mesa que balançou, o garçom estava do meu lado. Ele falou, eu vou arrumar a mesa. Na hora ele consertou ali, ele já resolveu. Aí chegou a entrada, eu fui pegar, eu olhei, não tinha guardanapo, ele... Tá aqui o guardanapo. Na hora de ir embora, a gente, obviamente, os 10%, mas eu tirei da minha carteira um valor e falei, eu quero te abençoar pela tua excelência. E talvez a pergunta que eu te fizesse é, a excelência te abençoa, você já percebeu isso? Porque a excelência te traz cliente, a excelência te traz oportunidades. Agora, sem excelência, a gente vira vala comum, vira médio, vira medíocre. E medíocre não é ruim, medíocre é média, e média qualquer um pode ser. Se você é básico, você concorre com quem é básico. Se você é completo, você concorre, mas num nível que nem todo mundo te alcança mais. Por isso da pergunta, se hoje você precisasse provar sua excelência, quais seriam os indícios de que você ou sua empresa são excelentes? Porque, caso contrário, a gente vai ser médio. Médio ganha média. Médio tem cliente médio. Médio é médio. E talvez estar aqui hoje é porque a gente não quer ser médio. Você está aqui porque você não quer ser médio, você quer ser acima da média. A excelência, ela mora nos detalhes. Não pense você que a excelência ela vai acontecer de qualquer jeito, ela vai acontecer quando você prestar atenção no detalhe. Gosto muito de contar que quando o Beatles estoura, algumas pessoas disseram assim, esses meninos aí, eles do nada, né, eles apareceram, de repente estão cheios de sucesso, esses caras já estavam buscando excelência há 10.000 horas. A excelência não nasce da noite para o dia. A excelência nasce do conhecimento, da prática, da repetição, do conhecimento, da prática, da repetição. Agora, fiz hoje, não deu certo, não busco excelência, então como é que você vai competir num mercado tão exigente sem excelência? Impossível. Impossível isso. Os detalhes são reconhecidos quando nada
está quebrado. Quando nada está faltando. E quando nada está fora do lugar. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. De onde surge essa expressão? Essa é uma frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que não tem um autor único identificado. Não tem alguém que criou essa frase, de repente um fala aqui, outro fala lá. No Brasil, um treinador trouxe essa frase, começou a falar, depois um pastor também começou a falar essa frase mais diretamente sobre ela. E a história dela começa com pessoas que começaram a falar sobre essa frase. Ela surgiu em 2024, essa frase. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E quando ela surge em 24, ela surge também dentro do meio cristão brasileiro. Funciona como uma explicação expandida do hebraico shalom, que é shalom, paz. Aí eu te pergunto, como é que você vai ter paz se algo está quebrado, se algo está faltando ou se algo está fora do lugar? Não tem como. Não existe essa possibilidade de você ter paz se tem coisa quebrada, se tem coisa faltando, se tem coisa fora do lugar. Como é que você vai viver uma vida plena buscando a excelência com o quebrado, faltando, fora do lugar? Não tem jeito. Uma vez eu fui numa clínica de um amigo, hoje ele está num nível elevadíssimo assim, de clientes, não só no Brasil, mas fora. E como é um case positivo, eu vou citar o Clebinho, o Kleber da Clean Sport. O Clebinho um dia me atendendo numa recuperação de joelho, ele falou, Marçal, e ele só tinha... Ele atendia mais uns 2 ou 3, ele já era um cara excelente. Eu deito na maca, ele fala assim, Marçal, eu vou ter clínica em Barcelona. E eu deitado na maca, tinha uma lâmpada queimada em cima. Falei, Clebinho, começa arrumando a lâmpada, cara. Começa pelo básico, porque você não vai chegar em níveis de primeiro mundo se não cuidar dos detalhes. E hoje, eu já fui lá outras vezes. Para você falar com o Clebinho, não é simples. Por quê? Porque ele cresceu demais. Mas eu vejo quando ele vai colocando excelência nas pequenas coisas que ele faz. Então não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas um dia tinha lâmpada queimada. Mas hoje não tem. Várias fontes associam essa construção ao conceito de shalom. Mas não tem uma origem bíblica literal sobre isso. Mas eu quero associar essa ideia do shalom, da paz, com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É continuar remando na canoa, como você me falou hoje de manhã, e ajustando a canoa. É não desistir porque está quebrado. Não, você precisa consertar. Porque para ter paz, não tem como ter paz, como eu disse, com a vida em desordem. Não existe essa possibilidade de você deitar, dormir em paz, se tem coisa quebrada, coisa faltando, coisa fora do lugar. Você pode dizer assim, não, eu durmo bem. Só que o teu cérebro tem uma ocupação lá dentro que toda hora você vai pensar sobre isso. Você está produzindo, só que você produziria mais e melhor se nada tivesse quebrado, nada faltando ou nada fora do lugar. E aqui eu quero trazer um personagem bíblico que começou a vida. A princípio tudo bem, a princípio tudo certo. De repente quebra uma coisa, de repente falta outra. De repente a vida desse personagem bíblico vai para fora do lugar. Eu tenho isso na minha mente, eu vou falar de um deles, mas vamos pegar José, o pai de Jesus? Pronto para casar? De repente alguém fala assim, ó, tua esposa está grávida e não é de você. Quebrou a mente do cara. Está faltando a relação sexual que não teve. E a vida do cara vai para fora do lugar. Mas ele não sabia que a história de Jesus passaria pela vida dele. Mas quando a notícia chega, quebra, falta e tira do lugar. Mas eu não quero falar de José, o pai de Jesus, quero falar de José do Egito. O cara nasce, filho de Jacó, Israel, e a princípio tudo bem, ele é um filho amado, a mãe era estéril e engravida, o pai
texto bíblico diz que o pai amava ele mais que os irmãos. Tanto que deu a ele uma túnica do tamanho dele. Parece que o pai falou assim, eu vou colocar esse cara no nível de excelência que na vida dele nada vai estar quebrado, nada vai estar faltando, nada vai estar fora do lugar. Só que isso gerou um ciúme, uma insatisfação. A Bíblia diz que os irmãos, com o tempo, passaram a odiá-lo ainda mais, e principalmente quando ele fala dos sonhos, que os irmãos se dobrariam a ele, que os pais se dobrariam a ele, aí a vida dele desanda. Alguém fala assim, mas por que ele contou os sonhos? Porque os sonhos não eram dele, os sonhos eram de Deus, e os sonhos que ele contou eram sonhos de Deus para ele. E quando isso acontece, os irmãos tramam. Para quem não conhece o texto, os irmãos tramam uma espécie de morte dele. Não acontece a morte, mas eles jogam ele numa cisterna. E aí a vida do cara começa a ficar quebrada. O cara que tinha tudo para estar numa família maravilhosa, de repente está numa cisterna, jogado pelos irmãos. E aí começa a faltar o quê? Família. Começa a faltar a presença das pessoas que ele mais ama perto dele. E a vida dele vai totalmente para fora do lugar. Na nossa visão. Na visão de Deus, nunca fora do lugar. Sabe por quê? Tem uma coisa que é tão assim, detalhista da Bíblia e que a gente precisa parar e prestar atenção. Porque os irmãos de José estavam cuidando do rebanho do pai em Dotã. E não era para ele estar lá. E o pai manda José sair de Hebrom e ir para Siquém procurar os irmãos. Quando ele chega em Siquém, os irmãos não estão lá. 30 quilômetros de Siquém a Dotã. 30 quilômetros. Qualquer um de nós voltaria. Dizer, pai, eu fui lá em Siquém, o senhor mandou, meus irmãos não estão lá. E volta para casa. Isso não é excelência. Excelência é quando José decide andar mais 30 quilômetros, porque alguém diz assim, seus irmãos estão em Dotã. Ele anda mais 30 quilômetros. Sem Uber, sem táxi. Eu não sei em que condução ele estava, se estava com camelo, eu não tenho certeza, não está escrito isso na Bíblia, só que ele anda mais 30 quilômetros. Sai de Siquém, vai a Dotã. E Dotã tinha água. Siquém não tinha. Então as caravanas que ele pegaria não passariam em Siquém, passariam por Dotã, porque ela tinha água. E no abastecimento de água, ele é encontrado por uma caravana. E a vida dele ainda estava quebrada, faltando as coisas, fora do lugar. E o que ele faz? Não tem alternativa? Escravo. Vai para a casa de Potifar. É um excelente lá. Reconhecido. Diz que José era bonito, a esposa de Potifar. Tenta seduzi-lo para o adultério, ele resiste. E a Bíblia diz que Deus estava com ele por onde ele passava. Então Deus começa a completar a vida dele, começa a tirar o que está faltando e começa a colocar a presença dele, Deus, na vida de José. E ali, mesmo ele não tendo cometido adultério, a mulher, num avanço final ali, ela segura a roupa dele. Uma túnica de novo ficando na mão de alguém. Mas quando você tem um plano e ele é muito maior do que as intempestividades, alguém pode ficar com alguma coisa sua nas mãos. Mas quando Deus vai restaurar, é nada quebrado, é nada faltando, é nada fora do lugar. José vai para a prisão, é excelente na prisão, passa a ser um homem de confiança lá. E a vida dele se transforma quando, depois de 2 anos da revelação, ou de 2 anos que copeiro e padeiro saem da prisão, voltam para o faraó, esquecem dele, né? Especialmente o padeiro, nem tinha como lembrar que em 3 dias o sonho de José disse que ele morreria. Mas sobrou o copeiro, e o copeiro esquece dele. Aí o faraó tem um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Tem um cara que estava preso comigo e ele é meio adivinho. Estou parafraseando aqui a Bíblia, tá? E aí mandam buscar José. José não tem pressa para sair da prisão. Porque quando você sabe que você vai para a excelência de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, você não se apressa. Ele faz a barba, se arruma, porque ele sabe que nunca mais ele voltaria para a prisão. Ele vai e o faraó diz assim, vamos lá, né?
Vou contar o sonho e você adivinha. Ele falou, eu não. Deus vai revelar os sonhos. E Deus revela os sonhos. E ele vai para a excelência também no palácio. Aquele que tinha algo quebrado, algo faltando, algo fora do lugar, começa a ser restituído de tudo. Passa a ser o segundo homem mais importante do Egito. E detalhe, quando ele revela os sonhos, quando Deus te traz a excelência no seu DNA, uma palavra que você disser muda o cenário. E aí, está tudo aqui, sou o segundo maior, mas antes de ser o segundo maior, quando ele revela o sonho, e que ele diz que vai ter que economizar para aqueles 7 anos de falta, e depois tem que administrar os 7 seguintes, fala, olha, quem eu vou colocar aqui? Alguém excelente. Alguém que não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E ele faz uma menção. Se precisar. Tipo, posso contribuir. O faraó olha para ele, olha para os súditos e diz, não vejo ninguém tão excelente quanto. Você vai administrar tudo que tem aqui. E além de mim, só você será o mais importante aqui. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que talvez você entrou aqui com algumas coisas quebradas, faltando ou fora do lugar. E eu venho consertando muita coisa na minha vida, não é muito, não é pouco não. De 2022 para cá, minha vida é um conserto todo dia, todo ano, toda semana, todo segundo. E Deus tem colocado as coisas no lugar. Deus vai ajeitando umas coisas que eu falo assim, Deus, mas vai dar. E Ele vai lá e ajeita, vai lá e Ele resolve. E eu quero ir para o final. E quero te dizer que uma vida desorganizada, no sentido de coisas quebradas, faltando fora do lugar, afeta diretamente a sua paz e afeta diretamente a honra a Deus. De que maneira? Primeiro, sua paz é roubada, porque gera tensão constante. Está desorganizado, está quebrado, está fora do lugar, você tem o tempo todo que correr contra o tempo. E mais, essa desorganização não honra a Deus. Aliás, contraria o caráter dele. Contraria o caráter dele. Porque Deus é ordem. Lá em Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a ordem. Não falou assim, no princípio criou o homem, não, céus e terra. Diz que a terra era sem forma e vazia. Então, sem forma e vazia, quebrado, faltando, fora do lugar. Ele fala, vou resolver essa parada. Deus é um Deus de ordem. Você precisa ser a imagem e semelhança dele todos os dias. Eu encerro deixando 4 pontos importantes para você. O primeiro deles é a excelência. Honra a Deus. Honra a Deus. Você é excelente? Lembra que eu perguntei lá atrás? Porque se você não for excelente, você não honra a Deus. Não tem como. A excelência honra a Deus. Segundo ponto é que a excelência que honra a Deus te traz shalom. Te traz paz. A excelência que honra a Deus te traz shalom no teu colo. É a paz. Terceiro é que restaurar sua vida depende de repor, de organizar novamente. Talvez reorganizar. Está bagunçado hoje não é a pior questão. A pior é não querer arrumar. Aí é ruim. Aí é péssimo. Ver que tem coisa que não está do jeito que deveria estar, tudo bem, que bom que você descobriu. Mas parar e ficar onde você está, achando que algo vai cair do céu para resolver, eu falo, do céu, chuva, infelizmente avião e cocô de passarinho. Isso cai do céu. O restante é você que tem que arrumar, não deixar faltar e colocar as coisas em ordem. Não consigo imaginar Deus abençoando alguém que não se organiza para receber o que Ele vai entregar.
Às vezes tem coisas que eu tenho certeza que Deus não me dá porque eu não estou preparado e estou desorganizado para aquilo ainda. Mas a hora que eu virar o excelente da imagem e semelhança dele, e eu estou caminhando todos os dias, ainda longe talvez do que eu deveria ser, mas muito longe também de quem um dia eu já fui, eu tenho certeza que Deus vai me dar coisas extraordinárias. E não precisaria, porque Ele já me deu a vida, mas Ele quer me dar mais. Isso não é papo de coach, porque eu nem gosto. Quando alguém fala que você é coach, eu falo, pula essa parte. Eu sou pastor e eu não quero falar sobre coach. Eu encerro com a última questão. O crescimento espiritual é sobre o que você crê, mas também pelo que você coloca em prática do que crê. Porque às vezes a gente crê, mas não coloca em prática nada. Deus vai me dar. Deus vai fazer. E você fez o quê? Deus está me dando um sinal. Beleza. E aí? O que você faz com o sinal que Ele te deu? Cuidado. Às vezes o GPS perde o sinal. Eu queria orar com você. Se você entrou aqui nessa manhã e tem alguma coisa quebrada, faltando ou fora do lugar. Se você puder baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, eu quero fazer essa oração com você. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero te agradecer. Porque eu tenho aqui pessoas que certamente vieram para esse momento pensando, eu vou fazer negócios. E tomara que o Senhor abra negócios aqui. Talvez algumas pessoas vieram e disseram, vou ver o que acontece lá. Já que está lotando, deve ser bom. Mas você está aqui porque Deus te trouxe para organizar a sua vida para você ser mais próspero, não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, nos seus relacionamentos. E eu oro para que aquilo que estiver quebrado, faltando ou fora do lugar, seja alvo de desafio para os teus filhos a partir de agora, Senhor. Eu oro por cada vida aqui, me coloco também, tanto quanto eles, da maneira que eles estão, como alguém que também precisa evoluir todos os dias. Eu verei aqui homens e mulheres bem-sucedidos. Essa é uma palavra profética. Eu verei homens e mulheres aqui bem-sucedidos. Exemplo para casa, exemplo para a empresa, exemplo para os filhos, exemplo para os pais, porque nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Assim eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?